O som das moedas batendo na mesa ecoava como música para ele. Ouro, prata, promessas de liberdade. Dentro daquela casa simples, no meio do campo, um pedido impensável estava prestes a mudar tudo. O filho mais novo olhou para o próprio pai e disse, sem hesitar, me dá a minha parte da herança. Naquele tempo, isso significava apenas uma coisa. Eu preferia você morto. O ar ficou pesado. O irmão mais velho parou. Os servos congelaram. Mas o pai não gritou, não discutiu, não prendeu o garoto. Apenas dividiu os bens, em silêncio. E às vezes, o silêncio dói mais do que qualquer bronca. Com a bolsa cheia de dinheiro e a cabeça cheia de sonhos, o jovem atravessou o portão sem olhar para trás, acreditando que estava deixando o passado para trás, sem perceber que também estava abandonando a própria proteção. A cidade grande parecia mágica, ruas lotadas, música, festas, pessoas sorrindo, luzes acesas a noite inteira. Ali ninguém perguntava de onde ele vinha. Só importava o quanto ele podia gastar. E ele gastava roupas caras, bebidas, jogos, prazeres rápidos, sempre rodeado de amigos. Sempre o centro das atenções. Pela primeira vez, sentia que mandava na própria vida. O dinheiro comprava respeito, companhia, diversão. Ou pelo menos era isso que parecia. Dias viraram semanas. Sem pensar no amanhã, ele vivia como se o dinheiro nunca fosse acabar, como se as consequências nunca chegassem, como se a liberdade não tivesse preço. Mas toda a festa tem um fim. E quando a última moeda caiu da bolsa, o silêncio começou a aparecer. Os amigos sumiram primeiro. As risadas desapareceram. As portas antes abertas agora estavam fechadas. Ninguém atendia, ninguém ajudava. Sem dinheiro, ele deixou de ser interessante. Foi quando a fome chegou. Uma fome real, dolorosa, que dobrava o corpo. E, para piorar, uma crise atingiu a região. Não havia trabalho, não havia comida, não havia misericórdia. Desesperado, ele aceitou o único serviço que apareceu. Cuidar de porcos. Para um judeu, aquilo era o fundo do poço. Impuro, humilhante. Ele afundava os pés na lama, sentindo o cheiro forte, ouvindo os grunhidos, jogando ração no chão e observando os animais comerem. O estômago doía tanto que ele desejava aquela comida também. O mesmo homem que dias antes brindava com vinho caro, agora disputava restos com porcos. Foi ali, no meio da lama, que a ficha caiu. Não havia música, não havia distração, só pensamentos. Ele lembrou da casa do pai, dos empregados que tinham pão sobrando, da mesa farta, da segurança, e percebeu algo cruel. Ele não foi expulso. Ele escolheu sair. Ninguém roubou seu futuro. Ele jogou fora com as próprias mãos. A culpa pesava mais do que a fome. Os olhos encheram de lágrimas. O orgulho, que antes gritava alto, agora sussurrava fraco. Então tomou uma decisão difícil: voltar, mas não como filho. Ele não se achava digno disso. Voltaria como servo, ensaiou as palavras: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Era tudo o que tinha, um pedido de misericórdia. A caminhada de volta parecia eterna. Cada passo era acompanhado por medo. E se ele me expulsar? E se fechar a porta? E se disser que eu mereço sofrer? O sol queimava, os pés doíam, mas o coração doía mais. Ao longe, a casa começou a aparecer no horizonte. A mesma casa que ele abandonou com arrogância. Agora ele se aproximava quebrado, envergonhado, sem nada. Mas antes mesmo de chegar perto, algo inesperado aconteceu. Uma figura correu em sua direção. Não era um servo.
Não era o irmão, era o pai. Correndo, naquela cultura, homens mais velhos não corriam. Era humilhante. Mas ele não se importou. Abraçou o filho sujo, fedido, magro, antes mesmo de ouvir qualquer desculpa. O jovem tentou falar o discurso ensaiado, mas mal conseguia terminar. O pai não deixou. Chamou os servos. Tragam a melhor roupa. Coloquem um anel no dedo dele. Sandálias nos pés. Preparem a festa. Não era a recepção de empregado, era a restauração de filho. O anel significava autoridade, a roupa, dignidade, as sandálias, liberdade. O que ele achava que tinha perdido para sempre estava sendo devolvido em segundos. Não houve punição, não houve cobrança, só graça, só amor, só perdão. Porque para aquele pai, o filho nunca deixou de ser filho. Ele apenas estava perdido. A música voltou a tocar. A casa se encheu de alegria. Mas nem todos estavam felizes. O irmão mais velho observava de longe, com raiva. Ele sempre obedeceu, sempre trabalhou. Nunca saiu de casa e agora via o irresponsável sendo tratado como herói. A inveja queimava por dentro. Recusou entrar na festa. O pai saiu novamente, dessa vez para conversar com ele, mostrando que o amor não era competição, não era sobre merecimento, era sobre família, sobre resgatar quem estava perdido, sobre celebrar o retorno, não o erro. Essa história não fala só de um jovem rebelde, fala de escolhas. Fala de como o mundo vende liberdade, mas entrega vazio. Fala de como o orgulho nos leva para longe e a dor nos faz lembrar de casa. O filho pródigo acreditou que seria feliz longe do pai. Descobriu que liberdade sem direção vira prisão. Descobriu que prazer sem limite vira destruição. Mas também descobriu algo maior. Sempre existe caminho de volta. Sempre existe perdão esperando. E talvez a pergunta mais importante não seja o que aconteceu com ele, mas onde você está nessa história. Você é o filho que saiu? O que ficou ressentido? Ou alguém que precisa voltar? Porque às vezes a maior coragem não é conquistar o mundo, é dar meia volta, admitir o erro e bater na porta de casa. E quando essa porta abrir, você pode descobrir que o amor esteve esperando o tempo todo.